Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a esse momento. É um momento de aqui e agora. Um momento de reflexão, de meditação. E eu estou muito feliz mesmo, porque nós estamos iniciando uma nova série. Eu fiz o convite para uma pessoa muito especial. E nós vamos começar essa nova série falando de saúde. E eu convidei a doutora Flávia Gorini para estar junto com a gente, para a gente abrir essa nova série falando de saúde, dessa parte integrativa de forma geral. Ela é médica, dermatologista. Uma das especialidades dela é a tricologista. Ela é tricologista. Isso. E aí entrou agora de cabeça também, fazendo mais uma especialidade, que é na medicina integrativa. Isso. Seja muito bem-vinda a esse momento. Deus abençoe você, a sua vida, seu esposo, a sua família, as suas crianças e o seu trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua vida e levar as pessoas a uma reflexão. Quero agradecer do meu coração de você ter aceitado o convite e vindo aqui para falar um pouquinho, contribuir com algumas pessoas que às vezes não têm acesso a essa informação. Eu agradeço imensamente o convite. Espero poder estar aqui contribuindo e acrescentando aí mais informação sobre saúde, prevenção e que traga boas informações para o seu público e todas as pessoas que buscam informação. Doutora, quando a gente fala de medicina integrativa, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim? O que você pode falar para nós? A primeira coisa que me vem na cabeça é a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde. A saúde, ela é física, emocional e social. Certo. Então, a medicina integrativa, ela vai unir tudo. Vai unir o bem-estar físico, coisas que você vai fazer, hábitos que você vai desenvolver, que gere saúde, não apenas tratamento de doença, mas também a importância do emocional, dos hábitos e da questão, toda essa relação com o social, que isso também diretamente vai impactar na saúde física. Sim. Quando a gente fala do ser integral, nós estamos falando dele, pelo menos em 3 partes. Alguns denominam corpo, alma, espírito, outros denominam corpo, mente e espírito. Nós estamos agora aqui para definir qual... Mas assim, o que é importante? A gente tem um equilíbrio. É sobre isso que nós estamos começando a falar. Esse ser integral, essa medicina integrativa, ela leva as pessoas a esse movimento da conexão com o todo. Você ter consciência, por exemplo, do seu próprio corpo, que você tem algo que te leva para uma fé, independente da fé e da crença de cada um, e que você tem uma psique que tem emoções, sentimentos ali que estouram às vezes, né? Você que é especialista em dermatologia, você também percebe isso na pele, na calvície. Sim. Não só homens, né? Mulheres, que eu sei que você faz esse tratamento. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, nós entendemos a medicina integrativa que a saúde emocional ela é fundamental, né? E hoje já se prova, né, estudo de ressonância, dosagens hormonais, que quando você tem um momento introspectivo de pensamentos, de fé, Sim. ou meditação, ou dentro do que você leve para dentro desse interior, isso melhora a oxigenação do lobo frontal, libera inúmeras substâncias na circulação com capacidade de regeneração tecidual. Olha só. Então, assim, a medicina já entende e já confirma essa importância do emocional com a saúde física. Então nós podemos afirmar aquilo que a gente acaba ouvindo, que o nosso corpo é uma grande farmácia. Sim. Ela mesma tem as condições de produzir esses neurotransmissores, esses hormônios. Às vezes precisamos de algum suplemento, algum complemento, algum remédio. E deixa claro também hoje que o paciente ele pode conduzir a sua saúde através de mudança de hábitos de vida, através da escolha alimentar, né? Através desse próprio cuidado com o emocional, esse hábito, né? Essa prática diária, pensando no alimentar, nas atividades esportivas, como isso vai impactar na sua saúde, né? A atividade física, por exemplo, não é só uma saúde cardiovascular, mas a atividade física libera vários hormônios que têm uma capacidade de regeneração tecidual, capacidade de melhora dos hormônios do bem-estar, do prazer, da alegria, né? Então,
A parte alimentar também tem uma coisa muito importante, né? A parte do intestino, o que nós escolhemos na nossa alimentação, ela vai impactar diretamente na nossa saúde. Sim. Tanto no momento atual, quanto na nossa saúde futura. Eu acho que é essa questão da alimentação e quanto isso vai impactar nas nossas escolhas, na saúde de agora e o que vai acontecer no futuro, levando em consideração a nossa genética, que é onde mais se baseia a medicina integrativa. Escolhas do hoje podem definir doenças tardias, como as doenças cardiovasculares, aumento de incidência de doenças neurodegenerativas, autoimunes, e hoje se descobre que tem uma relação direta com a alimentação também. Então, assim, a questão do intestino, hoje ser considerado o nosso segundo cérebro, né? Ele tem realmente essa capacidade de nos ajudar, ou também, se a alimentação é errada, atrapalhar a nossa saúde no momento. Inflama o corpo, inflama tudo, né? Determinados alimentos geram um processo inflamatório, isso vai perder a nossa barreira e nossa integridade intestinal, gera um desbalanço das bactérias, e isso vai impactar na absorção de substâncias que não são legais, né? Substâncias tóxicas, as nossas próprias bactérias, que têm uma função também de promoção de saúde, quando está em desequilíbrio, não vão produzir substâncias que fazem o benefício para o corpo humano. Então, as escolhas alimentares podem impactar nas doenças do momento, né? Tendo essa inflamação basal, que é uma inflamação baixa, quando você agride o seu intestino e gera esse desequilíbrio, e isso impacta na saúde do momento, mas também no risco de doenças no futuro. Então, a questão do hábito, ele é essencial. Hoje, a gente está falando a importância de ter essa conscientização de que seus hábitos alimentares, os seus hábitos de atividade física, os seus hábitos, inclusive, no social, né? O que você come, o que você bebe, o que você conversa, o que você lê, o que você olha. Porque, por exemplo, nós temos o nosso corpo, segundo quando a gente lê as Escrituras, o nosso corpo é o templo, né? Se a gente olhar isso também como uma metáfora, é o templo onde habita a nossa alma, a nossa vida. E também habita o Espírito de Deus. Segundo Paulo, ele disse isso. Até me permita, eu vou ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então existe algo muito maior acima de nós que nos presenteou com uma vida. Vamos partir desse ponto. Se nos presenteou, nós precisamos então cuidar do templo, da moradia, onde habita essa vida, essa partícula de Deus, vamos dizer assim. Se nós precisamos cuidar do nosso corpo, e é através dele que nós temos os 5 sentidos, por exemplo, né? E aí esses 5 sentidos que afetam, e a gente está voltando no assunto do hábito. O que eu leio, o que eu experimento, o que eu estou comendo, que tipo de vida eu estou levando. E aí eu estou trazendo a nossa conversa agora para uma conscientização, levar as pessoas a se conscientizarem e saber fazer escolhas melhores, porque é o que você está dizendo, né? O nosso segundo cérebro está sendo considerado, o intestino, nosso segundo cérebro. E se a gente for pensar, né, dependendo da situação, as pessoas tomam decisões pelo intestino, por essa parte aqui, né? Ela toma pela emoção, pela raiva, ou pelo orgulho, às vezes. E Davi também, o rei Davi, ele fala assim, toda a noite eu me deito e deixo filtrar as informações pelos meus rins. Mais ou menos isso. Em outra tradução ele fala um pouquinho diferente. Ou seja, ele deixa filtrar, usando a analogia do rim, sem a medicina que nós temos hoje. Ele queria refazer o que aconteceu no dia. E ele falava para Deus, me perdoe, Senhor, por aquilo que eu fiz de mal e sei, mas me perdoe muito mais por aquilo que eu não sei e fiz também de mal. Que ponto que eu estou puxando aqui para nossa conversa? O templo, que é o nosso corpo. Às vezes as pessoas assim levam hoje de qualquer jeito, e isso vai impactar, que é isso que você está falando, o impacto que isso vai ter na vida futura. Você também estava falando a respeito da genética, do gene, e da epigenética. Epigenética.
é muito comum a pessoa vir de uma linhagem familiar onde tem alto índice de infarto, algum tipo de câncer, e a pessoa interpreta aquilo, eu tenho essa herança familiar, e como se ele estivesse realmente predestinado a ter o que está na sua genética, nos seus genes. Mas o novo olhar da medicina entende que, além da genética, existe a epigenética. O que é epigenética? A epigenética é tudo que está envolvido na saúde desse paciente, nos hábitos, na alimentação, e tudo que ele vai expor o organismo dele durante a vida. Tudo isso pode fazer com que esse gene se expresse, como também nós conseguimos suprimir esse gene. Né? Isso é fantástico. Fantástico. Então, assim, eu fico assim maravilhado de saber que existe isso. Existe. Então, existe assim, você pode ter hábitos de vida, perfil alimentar, que pode fazer com que você consiga suprimir um gene de câncer, por exemplo. Doutora Flávia, você está dizendo para nós que é também possível mudar o futuro. É claro que... Em relação a algo genético. Você pode tornar o seu templo... Sim, você vai falar um dentro ambiente agradável para a saúde, ou você também pode ter quimicamente o seu templo favorável para que haja expressão gênica de lesões tumorais. Existe muito essa relação do emocional com o câncer, né? Existe essa relação. Então, a ciência explica que o ambiente químico do nosso corpo, o pH, substâncias que nós liberamos no momento de estresse, né, substâncias que são tóxicas para o nosso corpo, alimentos que inflamam o nosso intestino, né, e geram todo um metabolismo ruim, né, hábitos de vida que geram metabolismos com substâncias que são ruins e tóxicas para nossas células, faz com que exista lá a expressão desse gene de doenças como um câncer, por exemplo. Pode desencadear mais rápido ou não ter outra opção, acontecer aquilo mesmo. Né? Isso, e você pode mudar isso. Você pode trazer para a sua vida hábitos que gerem produção de substâncias que têm uma ação anti-inflamatória. Você pode ter hábitos de vida que auxiliam a regeneração das nossas células. Por exemplo, o sono, né? Quanto o dormir é regenerador. Nós temos a produção do cortisol, que ela tem que ocorrer numa forma mais fisiológica possível. Então, nosso corpo foi preparado não para a televisão, para celular, à noite, na hora de dormir. Nosso corpo foi desenvolvido para que nós entramos nessa produção do ciclo circadiano hormonal com o anoitecer. Sim. Então, o nosso corpo já tem que estar repousando por volta das 10 horas da noite. Você não ter um estímulo cerebral intenso, né? A gente tem que ir diminuindo a nossa atividade cerebral, a luz, para que a gente consiga produzir os hormônios no momento correto, e isso vai impactar na regeneração de tudo, né? Nós regeneramos a nossa pele na hora que nós dormimos, né? O sono, ele é fundamental como um produtor, um promotor de saúde. Certo. Então, hoje, os hábitos também vão contra isso, né? As pessoas dormem muito mais tarde, colocam luz as pessoas têm muita luz, ela tem como se fosse o dia, né? Se você pensar, você pega ali um telefone, vai lá olhar um aplicativo você recebe informações a cada poucos segundos, você recebe muita informação, muito estímulo luminoso. O estímulo luminoso vai interferir na nossa onda de produção de cortisol. Você acaba repousando com atividade cerebral extremamente alta, então assim, a sua qualidade de sono, para entrar no sono REM já é ruim. Então, para regenerar mesmo todo o corpo. Isso, você acorda, você pode dormir 8 horas. Mas se você dormir muito tarde, você não entra no ciclo do sono correto e você dificulta esse processo de regeneração das suas células. E a alimentação é a mesma coisa. A gente acaba, o álcool, né, inflamação, substâncias, alimentos industrializados, cheios de agentes químicos que vão desequilibrar a nossa flora intestinal. Nós temos bactérias nos nossos intestinos que produzem substâncias que fazem saúde, que auxiliam na regeneração dos nossos tecidos. Então, quando nós nos alimentamos mal, comemos alimentos que inflamam, substâncias tóxicas dentro de tudo que é industrializado, né? Os embutidos, quanto isso nos agride. E nos agride como? Ele também faz um desequilíbrio da flora bacteriana intestinal, e essas bactérias do bem que produzem, né, o butirato e muitas coisas que vão regenerar e melhorar a nossa saúde, elas estão em pequena quantidade. E as bactérias... soldadinhos, que são essas bactérias, estão lá prontos para fazer o trabalho deles. De repente a gente coloca alimentos dependendo do que você come, você desequilibra e você tem uma menor produção de substâncias que fazem o quê?
regeneram as nossas células. Sim. Então, a mudança do estilo de vida do mundo moderno vem introduzindo maus hábitos, né? Sedentarismo, e aí a gente deixa de regenerar o nosso corpo através da atividade física, né? O idoso vai ter uma boa saúde, vai ser um idoso saudável se ele tiver músculo. Porque o músculo vai fazer seus ossos serem fortes e ele levantar de uma cadeira. Sim. E ter saúde, então... Conseguir agachar. Sim, atividade física, a alimentação. Você vê que existe uma mudança do perfil das doenças, né? Isso também, a parte intestinal também interfere muito nas questões imunológicas, né? Então, as doenças autoimunes aí vêm com uma força muito grande e a ciência já está descobrindo a relação da perda da barreira da permeabilidade intestinal, que é o que acontece quando você inflama seu intestino, quanto isso pode estar hiperestimulando o seu sistema imunológico, que reconhece proteínas que teoricamente seriam de patógenos e ele identifica essas proteínas de forma cruzada com os seus próprios tecidos. Né? Então é o seu sistema imunológico te reconhecendo como estranho e impactando em doenças assim. Então, assim, mas como que você pode corrigir isso? Você pode voltar aos hábitos, tudo você volta para o hábito de vida, para a melhora da sua parte intestinal, na mudança do perfil alimentar. Isso você vai realmente fazer uma melhora e promoção de saúde. Promoção de saúde. Pensando no hoje e no amanhã ao mesmo tempo. E no amanhã, né? E, por exemplo, você estava falando do sono. Você pega um celular à noite, antes de dormir, para colocar o despertador, né? E coloca do lado. Você não consegue fazer isso sem dar aquela última... olhadinha em algum aplicativo, né? Essa luz aqui, ela afeta a nossa melatonina, por exemplo, Sim. Né? E aí, automaticamente, aquilo que era para ser desenvolvido naquele momento acaba não sendo desenvolvido. Aí você lembra de alguma coisa que você tem que resolver amanhã, você já começa a querer. E você já Quando aumenta... você vê, passa 1 hora. Sim, sem perceber. Parece que você fez assim, piscou o olho, 1 hora foi embora. E nós somos tentados e atraídos hoje para estímulos. Por exemplo, tem o TikTok, tem aquele Reels, né, do próprio Instagram. Então, tem várias formas de estímulos ou mensagens de grupos, WhatsApp. Então, a gente é estimulado a ficar cada vez mais antenado com as informações e isso sobrecarrega todo o nosso sistema. Sim. E isso está levando as pessoas a ficarem doentes em vários aspectos, né? Físico, emocional, psíquico. Eu acho também que é proposital a forma com que as informações vão entrando, uma atrás da outra, nessas postagens, né, dessas redes sociais, que eles geram picos de bem-estar, informações que te geram alegria e imagens bonitas, e o seu cérebro interpreta isso de uma forma, nossa, que bom, e você busca aquela... Isso é químico, né? Você vai sentindo aquela como sensação de bem-estar. Uma leve dopamina. Isso, uma e você leve endorfina. Você vai ficando dependente daquilo. Por isso que você piscou, passou 1 hora, E quanto isso pode impactar nas nossas crianças, Parece né? que deu uma sensação de prazer, mas não deu. Não deu. Você está cansado, esgotado, acorda cansado. Isso. Isso está impactando nas crianças. Com certeza. Eu acho que isso impacta nas crianças. Eu acho que... eu acho não, né? O cérebro da criança não está preparado para esses picos de prazer e tanta intensidade tão frequente. Então, e as crianças buscam isso incessantemente, né? Sim. Então, o ócio da criança, dela buscar aquele momento de eu não tenho o que fazer e desenvolver a criatividade. Está cada vez deixando de lado. Está ficando de lado e a busca desses sentimentos positivos, né? De uma forma muito imediata dentro dessas tecnologias, também está impactando na saúde das nossas crianças. Pais, mães, né? Pais em geral, nós precisamos observar isso e cuidar de nós mesmos e também orientar nossos filhos, né? Porque às vezes é mais fácil você dar o celular para a criança, né? E me dá um tempo, porque eu trabalhei o dia todo. Isso, a criança fica envolvida com aquilo e... Mas eu preciso também, além de cuidar de mim, eu preciso também ajudar a criança, porque ela sabe menos que a gente ainda nesse sentido, né? E nós adultos, muitas vezes temos dificuldade com lidar com isso, tanto é que a gente ficou 1 hora. Imagina o cérebro de uma criança. Aquilo para eles passa o dia, né? Se deixar. E o que vem de informação disso tudo, né? Que está ali longe do alcance dos pais. Fora a gente imaginar que tipo de informações que eles estão consumindo, né? Que fonte que eles estão bebendo. Isso é muito delicado e muito perigoso. É um ponto de atenção aqui que a gente precisa parar e pensar e rever. Principalmente nossos filhos quando estão no quarto, de porta fechada, sozinhos, né? A gente precisa se preocupar bastante no sentido de interesse por eles. Não se preocupar, ai meu Deus, vai... Não, é interesse. O que você está fazendo? Eu acho que é nosso papel, né? Acho não, tenho certeza, nosso papel. Eu gostaria de entrar um pouquinho agora no assunto com você...
dentro ainda da medicina integrativa, como se fosse integral mesmo, né? A questão da autoestima, principalmente da mulher. Você trata a questão da calvície, por exemplo, né? Que é uma das suas especialidades. Nós sabemos que o homem já tem, começando a ficar sem cabelo, ele já começa a já ter a sua autoestima, mas alguns já adotam de uma vez, raspam, outros fazem um topete, cada um tem o seu jeito, e outros vão lá e se tratam também. Mas eu sei que para a mulher, por exemplo, é mais difícil isso, porque afeta toda uma estrutura mais íntima. Uma mulher ser careca, por exemplo, ou ter, né, um pouco cabelo. Como é que você tem lidado com as suas pacientes, assim, a questão da autoestima? Olha, existem inúmeras doenças que acometem os cabelos das mulheres, né? A calvície genética é um fator. Existem outras doenças hoje que estão em crescimento, né? Que a ciência estuda, que é a alopecia frontal fibrosante, onde a mulher perde o cabelo, as sobrancelhas e o cabelo. É uma doença endêmica. Hoje se pesquisa qual que é a causa, o que nós estamos expondo essas mulheres, né? Que voltamos para a questão de o ambiente impactando no desenvolvimento de algumas doenças e outras doenças tantas de cabelo. Mas a mulher, ela tem uma expectativa de cabelo como uma relação de beleza, relação de empoderamento. Então, assim, a mulher, quando ela chega no consultório, que ela tem o medo de perder o cabelo, ela tem um pânico. É desfigurante, ela não se relaciona socialmente, ela se exclui, ela tem problemas no trabalho. A autoestima do cabelo para a mulher é muito impactante, justamente porque socialmente você ver uma mulher calva é uma coisa que já gera, dentro do conceito social, uma coisa de muito impacto. Mas as mulheres têm muita dificuldade e a medicina integrativa, né, consegue visualizar as causas de queda de cabelo, tanto em homens, mas principalmente na mulher, como algo sistêmico e não só do couro cabeludo. Né? Então, assim, quando nós fazemos uma avaliação dentro da tricologia, nós avaliamos as questões psicossociais desse paciente, que pode estar impactando, piorando, agravando a questão da calvície, a questão nutricional, que é fundamental, a questão hormonal, a questão dos hábitos, porque isso vai impactar na própria doença. Sim. Então, assim, a gente consegue, através de mudança de hábitos alimentares, reposições de alguns nutrientes, modulações hormonais, impactar no desenvolvimento folicular. E a mulher tem um outro fator muito agravante. O estresse impacta muito em queda capilar. Então, mulher sobre estresse, e o estresse cada vez impacta mais as mulheres, também faz queda de cabelo. Então, assim, a mulher sofre muito e, ao mesmo tempo, ela tem uma relação com a perda capilar de muito estresse. Né? A mulher não consegue imaginar, né? Ela começa a ter um comportamento de exclusão social. Então, por conta disso. Quando você recebe uma paciente lá pela primeira vez, você não está recebendo só uma pessoa que tem esse problema, né? Essa situação. Ela não tem como deixar a alma dela lá em casa, ela não tem como deixar toda essa autoestima em casa e você tratar só da parte física. Você encontra uma pessoa ali na sua frente com um problema, sim, né, que você vai tratar, mas também tem muita coisa interna nessa pessoa. Com certeza. Cada consulta é um tratamento geral, né? Isso, eu lembro de uma vez que eu fui lá no seu consultório e aí você, entre uma pessoa e outra, você se atrasou mais de 1 hora. E aí você falou, olha, Juliano, infelizmente, eu não só tratei de um assunto, eu estava tratando também da parte emocional. Porque eu não podia deixar aquela pessoa sozinha naquele momento. Então, isso me chamou muita atenção. Porque aí você olha pro outro como ser humano. E não mais uma pessoa que precisa de um tratamento. Porque a saúde não é muito tudo. Fácil. Exatamente. Saúde é tudo. É sobre isso que nós se é o estresse, se é um problema pessoal, se é uma questão emocional importante, isso vai impactar na saúde dela. E na hora que você está fazendo um diagnóstico, entendendo aquele paciente de uma forma integral, o que está gerando essa doença? São só questões físicas? Existe uma questão emocional? É a hora que o paciente, né, como se fosse dentro de um atendimento relativamente dentro do psicológico, que está junto com o atendimento médico, ele vai se despir das suas dificuldades, dos seus problemas emocionais, para que você também entenda aquele universo e você entenda de
quanto de adrenalina e cortisol aquele paciente está exposto. Perfeito. O que eu tenho que fazer? Um paciente sob um estresse tão grande, será que eu não tenho que diminuir um pouquinho com ação antioxidante, porque o estresse gera isso? Então, assim, até além do acolher, do entender, do tentar orientar, é importante esse acolhimento também até na hora de fazer um tratamento. Exatamente. Porque aquele paciente sob estresse, ele vai ter uma liberação de radical livre imenso no corpo por conta de resposta mesmo aos hormônios do estresse, e isso vai impactar. Ou seja, não tem um checklist que a pessoa chega, você faz algumas perguntas e você faz exatamente. Você precisa tratar um por um. Uma por uma, sim, pessoa por pessoa. Desde a questão emocional, desde a questão dos seus hábitos de vida. Que veio aquele... Isso, para eu entender como é que é esse aporte nutricional desse paciente, se está adequado, como é que é o sono desse paciente, a gente questiona, como é que é o ritmo intestinal, quais são as doenças envolvidas, o que pode ter, o que tem de genética para esse paciente, a gente tentar ajudar a desenvolver ou não determinados tipos de tratamento para ajudar nessa questão do tratamento. Assim, cada paciente é uma caixinha de surpresa. Tem pacientes que vão chegar sem problemas emocionais, uma queda de cabelo por um processo cirúrgico, um estresse pontual. E tem pacientes que vêm com uma carga de várias outras doenças, uma questão emocional importante. E eles têm que ter abordagens totalmente diferentes. Né? Pacientes com múltiplas doenças, mesmo como dermatologista, eu consigo intervir, né? Porque a parte de cabelo, o nosso organismo é muito sábio. Né? Quando você tem algum problema mais sério na sua saúde, o seu organismo não lança a mão de uso de proteína, de muitos elementos, a produção de cabelo. Então, assim, pacientes sob estresse importante, físico ou emocional, é comum o quê? Ter queda de cabelo. Mas por que cai cabelo? É só por causa do hormônio? Não. O paciente às vezes tem uma baixa de vitamina B12, uma baixa de ferro, uma baixa de zinco. Nosso organismo entende assim, calma aí. Eu preciso dessas vitaminas para produzir minhas células do sangue. Que inteligência, né? E aí ele para, ele interrompe o ciclo capilar. Esse cabelo vai cair por volta de 3 meses depois, porque é o tempo de processo de queda. Certo. Como se o nosso organismo entendesse como... Calma aí, eu estou sob uma fase de estresse, eu preciso disso, criar reservas. Eu tenho que ter reserva. E o cabelo, pra destinar. As unhas ficam frágeis, o cabelo cai, tem uma característica diferente. No pós-Covid, a gente via isso muito claramente, né? O paciente tinha um quadro de Covid, ele voltava no consultório com uma queda capilar imensa, porque o seu organismo realmente fez esse estoque de nutrientes, porque é um momento que o teu organismo precisa de tudo para se recompor. O organismo naquele momento é vida, né? É vida, sobrevivência. Isso. Então o paciente consumia... periférico, ele entende, não, isso aqui eu não preciso cuidar. Isso. Então cai o cabelo, ele tem uma absorção de colágeno, os pacientes chegavam e falavam, nossa, mas parece que eu envelheci, porque o nosso organismo ele usa a proteína que vem do colágeno para a produção do nosso próprio organismo. Então em estados de estresse, nosso organismo vai tirar a proteína do nosso colágeno, da nossa pele, ele não vai gastar o ferro, o zinco, a B12 para fazer cabelo, ele vai reservar. 85% do nosso cabelo é pura proteína. Então, não adianta. Sobre estresse importante, isso pode ser estresse físico. Sim. E também impacta nos estresses emocionais, existe um encurtamento do ciclo capilar e queda importante. Então, falar, mas ela é médica dermatologista, é médica de cabelo, o que ela entende de intestino? Por que ela tem que entender da saúde geral? Porque queda capilar, ela é um sintoma de inúmeras doenças. Todo o restante. Todo o restante. Inúmeras doenças. Ela pode ser resultante de maus hábitos. Então, assim, pode ser resultante de estresse psíquico. Inclusive no relacional, né? Total. Dentro de casa, ou com a família, a microfamília, macrofamília. Eu recebo crianças com quadro de alopecia areata e que você tem que trazer a família e achar qual que é o gatilho emocional para a criança ter desenvolvido a areata. Então, assim, mas é uma alopecia areata, uma doença autoimune, ok, mas a criança, isso é gerado por um gatilho. Sim. Então, quando a gente vai, e não é numa consulta só, né? A gente vai trazendo a família para aquele momento, e aí, claro que a gente tem um acompanhamento com o psicólogo junto, a gente começa a entender qual que é o ambiente que essa criança tá Isso exposta. É medicina integrativa, né? Total. Você está tratando do ser humano como um todo. E aí a gente entende, às vezes a criança está sofrendo um bullying na escola, e aí a medicina, a alopatia vai lá, a gente coloca a medicação, injeta e faz toda essa parte, mas é muito claro na criança isso, que quando a criança vira a chave, que ela entende, ela resolve a questão psíquica dela, aí vai. Quase que não precisava nem de tratamento. A criança vira a chave, a questão imunológica vai embora, o cabelo nasce.
Claro que durante esse processo a gente tem que tratar, porque a gente não pode deixar evoluir. Um ponto importante que você falou é 3 meses. Por exemplo, algo que eu estou passando hoje que vai me impactar daqui 3 meses, por exemplo, na queda de cabelo. Isso. O ciclo capilar, ele é assim, né? Exceto o Covid, que isso acontece no intervalo menor que 60 a 90 dias, o processo inflamatório é tão grande que a gente tinha quadros de queda capilar ainda durante o processo do Covid, imediato, né? quase ali. Agora, todas as outras condições que fazem a queda capilar, geralmente elas têm esse nexo temporal, 60 a 90 dias, quando um episódio agudo, né? Tive o problema, tive um gatilho, meu cabelo cai 60 a 90 dias depois. Existem quadros crônicos, né? Onde a pessoa está tendo vários gatilhos, então aquele cabelo que... Aquela paciente que chega e fala, nossa, eu tive um problema, sei lá, 1, 2 anos atrás, e depois disso, nunca mais meu cabelo parou de cair. Então, o paciente já entrou numa coisa que a gente chama de eflúvio telógeno crônico, onde houve um desajuste desse ciclo do cabelo, e aí ele cai de uma forma contínua. Mas quando é um gatilho único, o primeiro episódio, o cabelo, ele reflete o que houve na sua saúde, ou na sua saúde física ou emocional 3 meses antes. Em ambos casos, todos têm tratamento. Todos têm tratamento. Tem equipamentos, tem medicamento, tem... Sim. Todos eles têm. Você tem esse olhar clínico para tratar de cada um. Com certeza. Conforme você percebe, faz esse diagnóstico. Nós dividimos dentro da tricologia das doenças do cabelo em 2 grandes grupos, né? Nós dividimos as doenças em doenças cicatriciais e não cicatriciais. As não cicatriciais, a doença tem começo, meio e fim. Ou então tem um controle contínuo, porém esse paciente não perde definitivamente por morte do fio, não faz uma cicatriz na raiz. E também temos os tratamentos para as doenças cicatriciais. As cicatriciais, o que é diferente? O que houve de perda definitiva não se reverte, cicatrizou. Aquele folículo realmente cicatrizou e morreu. Mas nós não deixamos a doença evoluir. Então, mesmo as doenças de caráter cicatricial, tem que existir um tratamento para que não deixe a progressão. Faz desacelera aquele processo. A gente para o processo inflamatório. E aí entra numa outra via. Isso. Para a doença, para ela não progredir mais, você não ter mais dano estético, né? Pela perda daqueles cabelos. Porque a tendência seria ir perdendo Sim. até... Nós temos uma doença na dermatologia, que eu falei que a gente tem uma doença praticamente endêmica, né? Que se chama alopecia frontal fibrosante. Ela comete mulheres por volta dos 40, 50 anos, ali próximo à menopausa. As mulheres começam perdendo sobrancelhas, né? E muitas chegam já com micropigmentação, porque já faziam anos que elas tinham perdido a sobrancelha. E ela começa a perder os cabelos da linha anterior e isso começa a ir para trás. Mas ir para trás de uma forma muito, muito impactante na estética da mulher. E é uma doença cicatricial e que a gente tem que intervir muito precocemente, porque ela gera muito impacto emocional. Sim. Como a doença desfigura a sua autoimagem. Então, é uma doença que a dermatologia estuda muito. E a gente sempre deixa como um alerta, né? Quando a gente faz uns posts em cuidados com mulheres, perder sobrancelha não é normal. Se você está perdendo sobrancelha, você precisa procurar um dermatologista. Já é um sinal aí. É um primeiro sinal e ocorre 10 anos antes da evolução da doença completa. Então a gente consegue interceptar esse problema muito precocemente e não deixar a evolução natural. E é uma doença que assola muitas mulheres. Eu sou tricologista há 15 anos, né? Tenho 18 anos como médica dermatologista e 15 anos como tricologista. Logo que eu me formei, há 15 anos atrás, a gente tinha pouquíssimos casos. Né? E hoje é um absurdo a quantidade de pessoa que busca por essa doença. A doença vem no mundo inteiro, crescendo muito em número. É geral, então. É geral, é no mundo todo. Porque você participa de bastante conferências, né? Sim, de convenções. É no mundo inteiro. Você troca bastante experiências, então você sabe, tá antenada, né? Isso, e é no mundo inteiro. Então, se estuda o que essa mulher está exposta, a que substâncias químicas ela está exposta. Certo. Existem substâncias presentes nos nossos cosméticos? Então. Isso já é estudado. O que pode ter como um gatilho. Então você está falando da alimentação, do cosmético, do relacionamento. Desenvolvendo uma doença autoimune folicular. Então, vamos fazer uma pausa aqui e chamar a atenção das pessoas, principalmente você, mulher, que já percebe esse desaparecimento, essa queda. E aí você vai lá, faz a pigmentação, né, um passo, mas já é um sinal de que você precisa buscar um auxílio, uma ajuda. Sim. É
como se fosse um painel de um carro que acende, pisca lá uma luz e você precisa, opa, alguma coisa aconteceu aqui. Não continue, pare, sim, encosta e vai verificar. É importante isso, é uma sugestão, é uma dica, uma orientação para que você busque... falou 10 anos antes, né? 10 anos antes. Então você pode estar 10 anos antes de acontecer coisas que você poderia ter evitado ao longo desses 10 anos que você está caminhando. E quem já está nessa... Precisa imediatamente. Imediatamente. Perdeu a sobrancelha, está perdendo, a testa está alongando, é sinal de que a doença já está em alta atividade, em desenvolvimento há muitos anos, né? E é muito comum eu receber os pacientes no consultório e falar, nossa, mas eu fiquei sabendo por alguém, eu nem sabia que existia médico especialista em doenças do cabelo. Né? Então as pessoas buscam informação em local que não é o correto, né? Às vezes vai lá fazer um tratamento porque buscou alguma informação na internet, vai buscar tratamento lá com um profissional que vai cuidar, o cabeleireiro que vai cuidar da estética do cabelo, né? Vai lá fazer a sua pigmentação na sobrancelha com uma pessoa que não tem esse olhar de entendimento que isso já é uma doença em evolução, e muitas vezes o paciente já chega tardiamente. Literalmente vai maquiando a doença. Isso. Literalmente, né? Vai maquiando, vai colocando... O bom é que hoje essa questão da gente conseguir colocar o nosso trabalho dentro da área da saúde, dentro de uma via de comunicação, né? Antes nós não tínhamos isso, né? O médico não consegue. Você faz muito isso. Você tem que expor, porque vai estar lá uma paciente olhando dentro daquele momento de lazer no celular, e ela pode estar se identificando com o problema de saúde que ela tem e buscando o profissional e tendo o entendimento que existem profissionais que têm essa especialização também. Inclusive, quero convidar vocês a visitar a página no Instagram da doutora Flávia Gorini, @doutora Flávia Gorini. Isso. Você vai encontrá-la e ela dá bastante sugestões, explica, esclarece, e tem vídeos, tem você mesmo falando, né? Imagens, enfim. Então, dentro da medicina integrativa, depois também nós vamos colocar a descrição aqui do vídeo, a gente vai colocar seus acessos, tá bom? Perfeito. Podemos, né? Claro, e é informativo, né? É uma forma de buscar informação. Sim. Dentro da medicina integrativa, nós falamos sobre inflamação, a questão da inflamação e a imunidade. Falamos sobre o ambiente, o quanto o ambiente impacta. Falamos do intestino, da saúde digestiva. Falamos um pouco sobre também desintoxicação. As pessoas precisam passar por esse processo. A energia, mitocôndria e o estresse. Também a questão da caminhada, a questão de você levantar mais cedo, dormir mais cedo, levantar mais cedo, fazer caminhadas. Deixar o sol tocar a sua pele, sim, respirar mais oxigênio natural. Hoje nós estamos vivendo muito ambientes com ar-condicionado, né? E aí mais um ponto que é a mente, o corpo e o espírito, ou o corpo, espírito e alma. Nós estamos falando dessa integratividade, se eu pudesse dizer assim. E hoje nós sabemos que, assim, algumas reposições nutricionais, elas podem impactar na nossa saúde, né? Você falou de mitocôndria, né? A gente sabe que existem hoje suplementos alimentares, existem minerais e vitaminas que conseguem melhorar esse ambiente celular, né? Que você melhorar a nível celular. Não só os sistemas, mas e você não consegue... é remédio. Não é remédio. Eu explico para meus pacientes que são prometor de saúde. Então, assim, hoje a vitamina D é reconhecida como hormônio, se sabe como ela é importante dentro da parte imunológica, como teores mais altos de vitamina D vai promover saúde. Então, não é só uma vitamina, é uma vitamina que tem um impacto nas nossas células, para o seu desenvolvimento de uma forma mais plena e que vai promover melhora da imunidade, melhora da saúde. Então, existem várias suplementações que se fazem hoje que conseguem ter um alvo no estímulo da melhora do desenvolvimento das nossas células e dos nossos tecidos. Então, claro que a gente faz isso de uma forma personalizada e individualizada, através dos exames, vendo qual é a necessidade, né? Sim. Hoje se sabe quanto é importante a vitamina B12 para a prevenção de doenças como Alzheimer, doenças neurodegenerativas do idoso, como é importante uma dieta rica em B12 para o idoso e a vida toda. Então, não é só uma vitamina. É uma vitamina que vai estar dentro dessa epigenética, né? Sim, o que você consegue de nutrientes que você vai conseguir melhorar o ambiente daquela célula para impedir com que, por exemplo, um gene de um tumor ou uma doença neurodegenerativa se expresse. Então, existe hoje esse conceito de suplementação para promoção de saúde. Hoje é muito difícil conseguir, né? Na alimentação comum.
aquela que a gente vai no mercado comer, não é todas que tem. Então a gente precisa de alguma forma... Eu acho que tem que ter as duas coisas. Sim. A alimentação dirigida, alimentos que não inflamam o nosso intestino, ter essa orientação, e aí você tem que procurar um nutricionista para fazer todo esse cardápio dentro do que é promotor de saúde, né, que não inflame seu intestino. As suplementações têm que vir junto com isso. Claro que cada suplementação é direcionada à sua necessidade. Então, as duas coisas têm que caminhar juntas. Muito bem. Eu gostaria também que você, se você puder, falar um pouquinho sobre esse lado social que quase ninguém conhece. Algo que você faz além da sua clínica, além do seu consultório, que você vai até alguns lugares, você faz atendimento. Isso você faz como algo que você contribui. Então, pode falar para nós. Contribuição social, né? Contribuição social. Eu acho que todo ser humano tem que ter isso, né? De alguma forma você usar o que Deus te deu de dom, né? Para poder ajudar o próximo, né? Então, eu faço duas frentes disso na minha vida. A primeira, eu faço já há 14 anos um atendimento para um público mais carente, onde eu realizo pequenas cirurgias dermatológicas, né? Então, mesmo com o passar dos anos, eu não deixei de fazer isso um hábito, porque isso me gratifica. Sim. Então, eu faço pequenas cirurgias para pacientes que necessitam da região ao redor de Londrina. Né? Existe um centro de especialidade em Londrina, onde eu me dedico um período da minha semana para esse tipo de atendimento cirúrgico. Que eu não faço mais no meu consultório. Hoje eu faço no meu consultório a parte de tricologia e faço a questão da estética dentro da dermatologia, mas eu ainda deixo um período da minha semana para atendimento cirúrgico de pacientes oncológicos da dermatologia. Né? E dentro do meu consultório eu também faço atendimentos para pacientes com doenças capilares mais graves e que não conseguem buscar um profissional especialista. Então, assim, anualmente eu tenho meus pacientes que são meus pacientes sociais, né? Esse ano eu vou fazer um pouquinho diferente. Esses pacientes sempre me procuravam de uma forma espontânea. Esse ano eu resolvi colocar na minha rede social um chamado para as pessoas que me seguem e que têm problemas capilares mais graves e que às vezes não conseguem ter acesso a mim por questões até financeiras, para que passe, né? Eu vou estar colocando isso para que passe o seu quadro, as suas necessidades, e eu vou escolher dentro dessas opções. Você vai filtrar. Eu vou filtrar para que eu quero escolher para que outras pessoas tenham acesso. Sim, tem acesso. E pessoas que sofrem e que não vão ter acesso. Claro que eu vou selecionar casos mais graves, casos que impactam muito na saúde emocional e física desse paciente. Então, esse ano eu vou fazer de uma forma dirigida, né? Eu vou selecionar esses pacientes e até o ano passado sempre foi a procura do paciente, né? Vim ao consultório. E agora você vai usar esse canal que é pelo Instagram? Sim, vai ser mês que vem, eu vou fazer pelo Instagram um chamado. E aí claro que eu vou determinar algumas regras, né? Porque meu objetivo ali não é tratar estética, né? Meu objetivo ali é tratar a doença, é o paciente que está sofrendo por uma questão de doença dentro da tricologia. Então esse ano vai ser de uma forma diferente. Achei bonito, muito bonito você falar sobre o dom que Deus te deu. Claro, você fez a sua parte, estudou, se especializou, mas você sabe que existe ali uma impulsão maior do que você mesma, que é esse dom que Deus te deu, e você não quer reter ele só para você, egoicamente, como alguns dizem, né? Mas você está também abrindo um braço, já abriu, né, esse braço social, e você também quer, de alguma forma, acessar pessoas que não têm condições de fazer. Acho muito bonito isso, porque quando esse Paulo que falou aqui do templo, ele disse para Timóteo, que foi um discípulo dele, ele disse assim: não desperdice o dom que há em ti. Então, é mais ou menos isso. A gente precisa cuidar muito com aquilo que Deus nos deu, de dons, são mais do que um, e você não desperdiçar, ou seja, usar para outros fins. Precisa ter também na sua vida integrada, né? Além de você, seus filhos, seu esposo, a sua vida de lazer, a sua vida também de continuação, essa melhoria contínua profissional que você sempre está buscando, e também fazer essa extensão social. Isso nos completa, né? Também gera hormônios, né? Com certeza, hormônios do bem-estar. Do bem-estar. Eu acho que o médico, né? Até ocitocina, né? Do amor também, com né? certeza. O médico, ele é realmente privilegiado, né? Porque você tem a oportunidade de fazer e exercer esse dom e exercer essa questão do se doar pelo outro, do prazer em ver o outro, a cura física, emocional, que seja. Então, assim, o médico tem esse privilégio no dia a dia, consulta após consulta, você tentar desenvolver em você o seu melhor
melhor para que você consiga tocar, né? É uma alma tocando outra perfeito. alma, né? Vamos então, encerrando aqui, ó. Esse é o fechamento, bem gostoso. Quantas pessoas passaram por você, passaram na sua frente, que você também viu, assim, a luz que resplandeceu na pessoa por ter tratado a calvície, por ter tratado alguma parte do rosto ou do corpo, onde você tratou essa pessoa, às vezes com uma palavra, às vezes com o ouvir. Então, quantas pessoas passaram na sua vida e você, com esse dom da medicina, da cura, você conseguiu ajudar outra alma, né? Quantas pessoas, não dá para mensurar agora, mas isso te deixa com esses olhos brilhando que você tá agora, mas né? isso é muito gratificante, né? Eu acho que a gente tem um privilégio. Eu me sinto privilegiada dentro da minha profissão de diariamente conseguir exercer isso e de uma forma, né? A gente tenta fazer o melhor. Que bom. E eu fico feliz porque por você ter isso dentro de você, você está aqui hoje, contribuindo com o Instituto Medita Fé, falando para pessoas que talvez nunca teriam a chance de te ouvir, mesmo não chegariam até você, porque você tem um grupo, um nicho, e aí hoje estamos abrindo essa porta para outras pessoas. E eu fico muito feliz também, e você me faz pensar de novo em Lucas, que é o que escreveu um dos evangelhos. Ele fala de Jesus, mas ele não esteve com Jesus. Ele foi um historiador, ele foi um teólogo e também era um médico. Ele foi médico. Sim. Então, ele tratava das pessoas na parte da medicina, então ele viu barbaridades. Mas enquanto ele via, ouvia, tratava, praticava o amor, praticava o dom que tinha nele, ele também ia escrevendo. Então, ficou escrito para nós hoje o Evangelho segundo Lucas. E também ficou os atos dos apóstolos. Todos os atos, as atitudes, as ações, ele escreveu de forma rica. Então a medicina trouxe isso para ele, porque ele tinha todo mundo ali procurando o que ele tinha que tratar. Ele também estava ouvindo um por um. Mostra para nós isso, o quanto o médico é um bom ouvinte. Ouve na essência, né? Ouve lá a alma, né? Sim. Porque para ele registrar isso num documento, como ele fez, num livro da época, que hoje se tornou parte das escrituras sagradas, e eu até me emociono porque isso impacta em vidas também. E eu tô vendo isso em você, de você falar, eu sou privilegiada, né? E o seu esposo também é médico, né? Meu esposo é médico, é cardiologista. Faz a parte de medicina funcional integrativa. Ele é cirurgião cardíaco, intensivista, então meu esposo tem um currículo maravilhoso. E é uma pessoa maravilhosa também. Sim, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele rapidamente, mas assim, só porque você está falando aqui, eu fico assim, muito feliz de conhecer vocês. Muito feliz mesmo, Deus abençoe a vida de vocês, a família. Muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por contribuir com esse canal, com esse instituto, mais uma vez. Eu que sou grata ao convite, espero ter passado informações aí que pode estar ajudando e orientando e mostrando um pouquinho de mim, isso, né? Que esse lado, esse outro lado a gente não coloca nas redes sociais, mas eu fico feliz e me sinto realmente honrada pelo convite. Obrigado. Eu que te agradeço. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família e compartilhe esse material. Outras pessoas precisam, merecem e devem ouvir isso, entender um pouco mais sobre essa medicina, falando do ser humano de forma mais integral. É o período que nós estamos vivendo. Nós não podemos hoje viver na ignorância, porque informações tem. O conhecimento está à nossa disposição. Só basta a gente querer e selecionar o que é que nós vamos consumir. Então, consumir boas informações, bom conhecimento, bons livros, boas entrevistas, uma boa alimentação, bons amigos. É claro que a gente pode fazer isso com muita cautela e isso trazer mais saúde para você, na sua alma, no seu corpo e no seu emocional. Fique com Deus. Até a próxima.